nós vamos continuar nossas meditações em Hebreus. E nós estamos no capítulo 6. Nós vamos meditar nos versos 1 ao 3. Nossa última meditação, nós vimos a necessidade, a maturidade espiritual. Essa foi a nossa última mensagem. Nós ficamos um final de semana, ficamos um sábado sem meditarmos, mas foi essa a nossa última meditação sobre a necessidade da maturidade espiritual. Nós vimos isso nos versos 11 ao 14 do capítulo 5. E dos versos 1 ao 3 do capítulo 6, nós vamos ver um chamado para essa maturidade, tá? Para esse crescimento, eu ia falar crescimento, mas é a maturidade. Nós temos aqui um chamado para a maturidade, dos versos 1 ao 3 desse capítulo 6. Então vamos ler a palavra de Deus e em seguida vamos meditar. Leiamos. A palavra de Deus diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Amém. Esse chamado para a maturidade começa nos versos 11 ao 14 do capítulo 5. Tem isso ali porque o que acontece? Ele dá um diagnóstico. Ele diagnostica a igreja de Deus entre os hebreus, os cristãos hebreus, como quem não tinha maturidade, como quem não tinha crescido. E há grandes riscos, nós vamos ver os riscos, nós vamos ver os perigos, nesse capítulo 6, da falta de maturidade, a falta de crescimento espiritual, a falta de entendimento das coisas a respeito de Cristo. E o aperfeiçoamento, o crescimento, a maturidade, aqui ela tem sido exigida a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós conhecemos o Senhor Jesus como Filho de Deus, mas a respeito dele, quem ele foi, quem ele é, e de todas as suas obras, e todos os benefícios de suas obras para nós, para o seu povo, isso precisa ser discernido, isso precisa ser ensinado, isso precisa ser aprendido, isso precisa ser digerido. Nós precisamos absorver, nós precisamos conhecer mais e mais a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa necessidade, ela se deu a esses irmãos, que por causa da pressão, da perseguição no primeiro século, levou muitos deles a apostatarem da fé em Cristo. O que seria isso? Literalmente abandonarem a fé em Cristo, virarem as costas para Jesus e não mais voltarem atrás. Eles foram tentados e caíram em tentação. Muitos foram tentados a voltarem ao judaísmo, voltar à religião judaica, pois era a origem deles, a origem religiosa deles é a origem judaica, e eles precisavam se manterem firmes e não negarem Jesus em meio às perseguições.
Em meio às torturas, às mortes, muitas mortes, confiscações de bens e tantas outras coisas, torturas, eles foram tentados e fortemente tentados, suas famílias em riscos, e eles tentaram se manter firmes, e poucos ficaram firmes. Mas o que nos ensina tudo isso aqui? Que mesmo que na nossa época nós não sejamos cristãos, sofredores nos mesmos aspectos, mas nós sofremos também. Nós somos cristãos no Brasil, que temos os nossos sofrimentos, que temos os nossos desafios, que temos nossas tentações, que temos nossos altos e baixos na fé. Temos nossos momentos de firmeza, temos os nossos momentos de vacilação, temos os nossos dias de crescimento, temos os nossos dias de abatimento. Parece que a gente não está caminhando para frente, parece que a gente não está tão firme assim, parece que a gente não está tão confiante assim em Cristo, parece que a gente não conhece tão bem assim o nosso Jesus, e nós precisamos nos apropriar disso. Nós não podemos nos satisfazer de: eu sou crente, eu estou na igreja, eu vou para os cultos, eu leio a Bíblia, eu oro, eu estou sempre nas reuniões, eu sou participativo, eu estou sempre ativo, eu estou sempre fazendo algo aqui ou algo ali, tanto para o benefício dos irmãos, como também para a evangelização. Eu estou empenhado, calma. Você não pode fazer mais, ou muito mais, ou se dedicar mais, a menos do que você conhece. Nós precisamos nos apropriar mais de Cristo, conhecer mais de Jesus, e é esse o ápice do crescimento, é esse o aperfeiçoamento, e é essa a maturidade. É o quanto de Cristo nós conhecemos. E esses irmãos hebreus foram tentados por se deixarem levar pelas perseguições e sofrimento, e não se atentarem para as profundezas de quem é Cristo, de tal maneira que o escritor aos Hebreus vai ver que é difícil para explicar como é que o sacerdócio de Cristo é conforme a ordem de Melquisedeque. O escritor, para explicar que o sacerdócio de Cristo vem da ordem de Melquisedeque, foi algo difícil para ele, porque os irmãos não discerniam algo assim. E é isso que ele vai chamar de alimento sólido. O alimento sólido aqui é a respeito de coisas profundas, a respeito de Cristo, de entendermos com mais apreço coisas ocultas, porque é algo oculto, não é algo normal. Isso aqui é uma revelação de Deus a respeito de Jesus Cristo. Dizer que ele é um sacerdote que de uma ordem diferente da tribo de Levi, isso aqui é extraordinário, isso aqui é sublime, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é algo fora do comum, isso aqui é fugir da ordem, isso aqui é apontar para algo superior, isso aqui é apontar para algo maravilhoso, isso aqui é apontar para algo grandioso. Isso aqui é apontar para um sacerdócio eterno, e que eles não conheciam. Isso é importante, irmãos, porque nós temos alguém que intercede por nós de forma eterna. Ele nunca, nem jamais
vai nos desamparar ou parar de interceder por nós em nossas fraquezas. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença em nossas vidas. Isso nos faz ficar firmes, mesmo que estejamos fracos e sendo tentados a abandonar a fé, abandonar a Cristo, abandonar a igreja. Isso é o que os irmãos hebreus não tinham em mente e que precisavam. Esse chamado à maturidade traz 3 coisas aqui. Ele vai falar, diz o texto, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. O que seriam os princípios elementares da doutrina de Cristo? Ou seja, são os princípios iniciais, ou os principais, as bases, os fundamentos. A fé, o batismo, a esperança futura, são coisas elementares, são coisas básicas da fé em Cristo, são coisas básicas a respeito da doutrina de Cristo. E aí ele fala, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Ou seja, esses fundamentos, essas bases, esses princípios, esse início na fé em Cristo, no batismo em Cristo, na esperança futura, todas essas coisas são básicas, são iniciais. Porque ele fala, deixemos, vamos colocar a parte. Ou seja, deixem isso aqui de lado. Por quê? Porque ele deixa isso claro? Porque é algo para a gente meditar aqui. Ele fala, deixemos levar para o que é perfeito. Ou seja, algo que introduziu eles, algo que nos introduz, algo que nos inicia na fé cristã. Não é que tem que ser abandonado, mas é que nós precisamos dar um passo a mais. Não basta simplesmente dizer, eu creio em Cristo, eu quero me batizar. Tem uma caminhada a ser trilhada, tem uma vida para ser vivida, tem uma jornada a ser seguida, e a seguir Jesus Cristo, e aprender dele, e aprender com ele, e a conviver com ele em nossas vidas, em nossos corações. Então colocar a parte aqui não significa abandonar ou desprezar esses princípios, essas bases, mas eu mostrar tipo, isso aqui vocês já aceitaram, isso aqui vocês já discerniram, isso aqui vocês já creram, isso aqui vocês já aceitaram. Então vamos mais além. Não ajam, não reajam como se vocês não tivessem crido, como se vocês não tivessem sido batizados, como se vocês não tivessem esperança na vida vindoura, na vida que há por vir. Não ajam como se vocês não tivessem tido essas bases, esses fundamentos. Isso é importante, irmãos, porque às vezes, se nós não tivermos cuidado, nós vamos cair em tentações, nós vamos estar em estado de fraqueza tão grande, que a gente vai agir como se fôssemos incrédulos, como se nós não tivéssemos crido, como se nós não tivéssemos fé, como se nós não tivéssemos sido batizados, como se nós não tivéssemos esperança futura naquilo que é prometido por Cristo. Essas são doutrinas básicas a respeito de Cristo, mas há coisas profundas a respeito de Cristo que nós precisamos discernir e conhecer, e entender e viver. E é isso que o escritor aos Hebreus quer fazer. Ele vai apontar para essas bases, para esses princípios. Fala, vamos deixar que aconteça o aperfeiçoamento. Ele fala, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas
e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Veja, temos três coisas aqui, mas uma acompanhada de outra. Nós temos um ponto duplo em cada ponto, né? Arrependimento de obras e fé em Deus. E essa é a coisa básica da doutrina de Cristo, é que nós nos arrependemos dos nossos pecados. O arrependimento de obras mortas, aqui é em referência àquilo que é pecado, aquilo que é pecaminoso, aquilo que não produz vida, mas que produz morte, aquilo que nos faz morrer, aquilo que nos traz o salário do pecado. Essas são as obras mortas, aquilo que produz pecado em nossas vidas. E isso, quando nós cremos em Cristo, isso é uma base, isso é um fundamento. Nós nos arrependemos. Isso é comum entre nós, isso deve ser normal entre nós, isso deve ser básico entre nós. É que nós não nos conformamos com o pecado, com as obras mortas, com aquilo que não agrada a Deus. Nós repudiamos, nós nos agradamos de forma nenhuma, nós rejeitamos, nós lutamos contra toda forma de mal, todo pecado, ainda que seja em nós, em nossas mentes. Rapaz, isso aqui é errado. Gente, o que eu estou falando é errado. Gente, o que eu estou ouvindo é errado. O que eu estou pensando é errado. O que eu estou vendo é errado. O que eu estou fazendo é errado. E nós rejeitamos isso. Esse é o arrependimento. Nós largamos o que é errado, rejeitamos o que é errado para nos voltar para Cristo, para Deus. Isso é elementar, isso aqui é base, é a nossa fé em Deus, o arrependimento que nos leva a ter fé em Deus. Isso é uma doutrina básica de Cristo. O arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Um outro elemento, segundo ponto, verso 2, é o ensino de batismos e da imposição de mãos. Eu não sei se vocês percebem, mas a imposição de mãos, ela tem algo, é algo simbólico. Quando a gente vai orar, quando eu vou dar a bênção, vocês lembram? Quando eu vou dar a bênção, eu faço imposição de mãos. Às vezes, quando a gente vai orar por alguém, a gente faz imposição de mãos. Em batismos, há imposição de mãos. Em ordenação de nova liderança, há imposição de mãos. Isso aqui é algo representativo de uma autoridade que é sobre nós. Uma autoridade que é sobre nós, que é imposta em nós. Essa autoridade é divina. O batismo e a imposição de mãos representam uma doutrina de um ritual da igreja. Se o arrependimento de obras mortas e fé em Cristo traz um princípio de doutrina, aqui também traz um outro princípio de doutrina. O primeiro princípio de doutrina é a confiança em Deus. A nossa confiança em Deus nos leva ao arrependimento. Nós vimos aqui agora sendo mostrado um ritual na igreja, que é o batismo e a imposição de mãos. A nossa fé, o nosso arrependimento nos conduzem a uma salvação pessoal. Isso aqui é interessante, né? Cristo, quando veio salvar o seu povo,
mas ele sai catando os seus indivíduos. Então, o arrependimento de obras mortas e fé em Deus nos apresenta a nossa salvação pessoal. O batismo e a imposição de mãos apresentam um ritual na igreja. O batismo ele representa a nova vida em Cristo. O batismo representa uma nova vida no sentido que nós somos renovados, em que nós nascemos de novo. Para que nós venhamos nascer de novo, algo precisa acontecer. Nós precisamos morrer primeiro. E é o que Paulo vai fazer em Romanos capítulo 6, que nós somos mortos juntamente com Cristo pelo batismo. Sim, o batismo nos traz morte, e essa morte não é uma morte física, é uma morte do nosso eu. Nós morrimos para nós mesmos. A morte pelo batismo faz com que a gente seja vivificado juntamente com Cristo na sua ressurreição. Então o batismo ele representa uma morte para nós mesmos e uma nova vida em Cristo. O batismo representa exatamente a nova vida em Cristo, e a imposição de mãos aqui é o símbolo dessa autoridade sobre nós, em que nós nos apropriamos de algo que vem de Deus. E essa é uma das doutrinas básicas a respeito de Cristo. É que quando nós nos batizamos, nós entramos em uma nova aliança com Cristo. Nós iniciamos uma nova jornada em nossas vidas. Nós iniciamos uma nova vida com Deus. Nós entramos numa aliança em que nós somos filiados. Nós nos tornamos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos chamados filhos de Deus. Nós ingressamos. E a última doutrina básica de Cristo é a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E aqui tem um aspecto escatológico, ou seja, o aspecto do fim dos tempos, a esperança futura. Nós sabemos que Cristo nos salva, mas nós sabemos que a salvação ela será consumada, ela será completada, ela será terminada assim que Jesus Cristo voltar para nos buscar. Quando Ele voltar para nos buscar, todas as coisas serão estabelecidas de uma vez por todas. Haverá a ressurreição dos mortos, ou seja, os mortos que tiveram esperança em Cristo irão ressuscitar, irão passar a eternidade com Cristo. Haverá o juízo final em que os vivos e os mortos prestarão contas diante de Cristo, que será o juiz do mundo. Haverá o julgamento em que Ele dirá: venham benditos de meu Pai, e que haverá também que Ele dirá: apartai-vos de mim, malditos. Haverá o dia em que Ele nos contemplará em glória e nos honrará. E haverá um dia que Ele manifestará justiça, condenando os que não tiveram fé em Cristo, os que não permaneceram em Cristo. Isso é sério, irmãos, porque se essas bases, se esses fundamentos são necessários para a gente voltar para eles, nós não progredimos, nós não crescemos, nós não nos aprofundamos a respeito de Cristo. E é isso que o escritor deve fazer agora. Ele aponta para as bases, ele aponta para os fundamentos, para mostrar para os irmãos: irmãos, o que vocês estão fazendo da vida? Que vida vocês estão levando? Cristo não nos salvou para isso.
para a gente levar uma vida cristã mais ou menos, para a gente se satisfazer com tão pouco, para quando vir as tentações, para quando vir as perseguições, para quando vir os sofrimentos, nós sejamos vacilantes, como que necessita ser lembrados das bases, dos fundamentos, para que não venhamos nos desfalecer e largar tudo, abandonar tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, porque Ele é tudo para nós, porque Ele é tudo para nós. Se Cristo não é suficiente para nós, estamos perdidos. E é isso que Ele vem nos mostrando as preciosidades de Cristo, as grandezas de Cristo. Mostra, irmãos, eu não posso dar para vocês alimento sólido, eu não posso mostrar para vocês coisas grandiosas a respeito de Cristo, porque vocês estão precisando voltar para os princípios elementares, para as bases. Vocês precisam ser lembrados que vocês um dia confessaram Jesus como Senhor e Salvador e tiveram fé em Deus. Vocês um dia se arrependeram, como agora vocês não se arrependem. Como vocês agora não vão se arrepender dessa volta, desse abandono, desse retrocesso? Não vou nem chamar de volta, desse retrocesso. É mais ou menos o seguinte: vamos ter que dar banho no porco de novo? Vamos ter que dar banho no porco de novo? Vamos ter que dar banho no porco de novo? E de novo? E de novo? E de novo? Será que realmente a vida cristã é ficarmos girando em torno dos princípios elementares da fé, da doutrina de Cristo, que um dia nós nos arrependemos? Nós precisamos viver esse arrependimento, nós precisamos viver essa vida de fé e esperança em Deus, nós precisamos viver isso, nós precisamos viver conforme um dia fomos batizados e a imposição de mãos aconteceu sobre nós. Nós precisamos viver conforme a esperança da ressurreição dos mortos, ainda que a gente sofra na nossa carne, ainda que essa nossa carne sofra e tenhamos que padecer a morte, há uma ressurreição dos mortos para nós. E ainda que haja injustiças contra nós, haverá o grande julgamento, o juízo, e que a justiça será feita. Toda a justiça que foi deixada para trás, toda injustiça que veio sobre nós, nos nossos sofrimentos, irão pagar caro no dia de Cristo. Nós não precisamos viver em torno dessas coisas, nós precisamos vivê-las para a gente ir além e conhecer mais de Cristo. E ele termina dizendo: isso faremos, se Deus permitir. Triste, né? Triste. Nós às vezes ficamos um pouco desalentos. Nós almejamos crescimento, nós almejamos santidade, nós desejamos muito conhecer cada vez mais a Cristo. E vira e mexe, temos que lembrar de coisas básicas, coisas elementares, princípios. E nós somos tentados muitas vezes e de diversas maneiras. Mas o que precisar ser feito, será feito. O que precisar ser feito, será feito para o nosso bem e a nossa constância em Cristo. Isso faremos se Deus
permitir. É assim que o escritor termina essa sessão. O que isso aqui nos ensina? O que isso aqui nos ensina? Eu sei que está tão distante esse texto de nós, porque a gente não tem nem sequer noção do que é ser perseguido direito, gente. A nossa vida não está correndo risco, não está correndo perigo. Ninguém está querendo matar nossa família porque nossa família é cristã. Ninguém está querendo tirar nossa vida porque nós somos crentes. Não está tranquilo nesses aspectos. Está um pouco distante nesse nível de intensidade de sofrimento a nossa carne, de tentações a abandonarmos a fé em Cristo por causa dessas pressões em que nos coloca em risco a vida. Está um pouco distante nesses aspectos, mas se aplica em nossas vidas, nos nossos sofrimentos pessoais, internos. Nós temos sofrimentos internos, nós temos sofrimentos de pressão ideológica. Nós não temos uma pressão em perseguição a tentativa de morte, essas coisas. Isso aí acontece no Brasil, mas isso aqui ainda não é forte no Brasil. Mas tem uma pressão ideológica. É sempre a fé cristã sendo atacada de várias maneiras. De várias maneiras. É o movimento LGBT crescendo. É o movimento de aborto crescendo. Mata os bebês na barriga. Isso é uma afronta à nossa fé cristã. A vida pertence a Deus. E nós amamos a vida. Por isso nós devemos odiar aborto. Nós celebramos a vida. Qualquer bebê no ventre de sua mãe é vida. E a vida da criança no ventre da mãe não é a mãe. É um outro indivíduo que está lá. É uma outra pessoa que está lá. Qualquer aborto é um assassinato. É um assassinato. Atentar contra uma outra vida no interior do ventre é um assassinato. Mas está aí o pessoal lutando para deixar isso aí acontecer. Nós temos essas pressões. Nós temos os nossos conflitos internos. Nós temos os nossos desânimos. Nós temos os nossos altos e baixos. Nós temos as nossas desilusões. Mas crente, permaneça firme em Cristo. E se for necessário voltar aos elementos fundamentais, em que nós temos que lembrar do arrependimento, da fé, do batismo, da imposição de mãos, na ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Sim, vamos lembrar disso. Se for necessário tomar leite de novo, tomemos leite. Mas se nós permanecemos firmes, em nome de Jesus Cristo, mas que venhamos desejar o crescimento, mas que também tenhamos a consciência que não é da noite para o dia, mas é que é de glória em glória. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, te agradeço pelo direcionamento, te agradeço pelo entendimento, te agradeço, Senhor, por nos ensinar nesse momento. Nós precisamos crescer. Nós somos chamados a crescer, a termos maturidade no conhecimento de Cristo, para que nós estejamos cada vez mais firmes. Mas ainda que seja necessário voltar para os princípios básicos da fé em Cristo, que voltemos, caminhemos
firmes, para a honra e glória do Senhor. Mas nós clamamos e desejamos, Pai, traz crescimento para a tua igreja, traz crescimento aos nossos corações, e me faz crescer, nos faz crescer, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.